porque sempre tenho vontade de urinar. Se você quiser ter um maior controle sobre a sua vontade de urinar, deve saber que isso pode ser treinado através de exercícios específicos. Você pode começar pouco a pouco e ir aumentando com o tempo. Você já se acostumou a chegar ao cinema e procurar a poltrona mais próxima da saída, porque sabe que, em algum momento, vai ter vontade de urinar. Isso para não falar das viagens super longas de carro por estradas com poucas paradas. Você se identifica com esta situação? Se você não sabe o que acontece com a sua bexiga, continue lendo, pois falaremos hoje sobre a constante vontade de urinar, que algumas pessoas sentem em seu dia a dia. Talvez não seja tão frequente quanto você acredita. Você acredita que vai muitas vezes ao banheiro? A verdade é que ir cerca de 8 vezes ao dia é a média quando consumimos a quantidade diária de água recomendada, 2 litros. Isso se deve ao fato de que a água ajuda a eliminar toxinas, e a urina é uma das formas mais eficazes de fazer isso. Se você consumir menos água também irá menos vezes, mas podem surgir infecções nas vias urinárias, cálculos nos rins e outros incômodos. Você tem uma bexiga pequena. Esta frase tão comum tem um pouco de verdade, ainda que pareça estranha. Assim como as pessoas podem ser altas ou baixas, sua bexiga também tem seu próprio tamanho. A maioria tem uma capacidade de cerca de 2 xícaras de líquido. Isso pode ser medido através de um simples experimento caseiro. Você só precisa pegar um recipiente e ver se está expulsando entre 1 e 2 xícaras de urina. Se a quantidade for superior ou inferior a esta, não é algo normal. Se você não quiser fazer isso em casa, um exame realizado em laboratório também pode ajudar. Você já se perguntou se é possível treinar a bexiga para reter mais líquidos? A resposta é sim, é possível fazer isso. No entanto, não é saudável reter a urina, já que podem ocorrer infecções. Você está bebendo pouca água. Se for tão incômodo para você ir o tempo todo ao banheiro, é provável que você limite o seu consumo de água. Muita gente faz isso para evitar o incômodo se vai viajar ou até no trabalho. No entanto, além de desidratar o organismo de forma voluntária, você também estará fazendo mal à bexiga. Neste ponto, você começará a notar que a urina adquire uma cor e um odor mais fortes. Isso se deve ao fato de que, ao segurar a vontade de urinar, o líquido se tornar mais concentrado e causa uma irritação na bexiga. Por outro lado, tomar água demais também não é bom. O ideal é não se exceder em nenhum dos extremos. Lembre-se de que, ao não ingerir a quantidade necessária de líquidos, seu corpo não conseguirá eliminar toxinas e seus rins podem se saturar. Você tem uma infecção ou cálculos renais. Quando você tem uma infecção no sistema urinário, ou tem pequenas formações cristalinas, chamadas cálculos renais, isso pode irritar a sua bexiga. Isso vai fazer com que a vontade de urinar seja mais frequente e, no geral, também se apresentarão outros sintomas. Geralmente a dor do cálculo renal é muito forte nas costas ou na lateral do corpo. No caso das infecções do trato urinário, seu sinal clássico é a vontade de urinar muito forte acompanhada de dor. Se você não ficar atenta e consultar um médico para tratar o problema, pode acabar em uma cirurgia para retirar estas pequenas pedras. Você deve ir à academia. A maioria das mulheres não tem ideia de como apertar ou relaxar os músculos do assoalho pélvico. Isso faz com que você termine correndo para o banheiro quando sente uma pequena vontade de urinar.
Para acabar com isso, basta treinar os músculos para reter a urina na bexiga. Antes falamos que não se deve segurar à vontade, e isso é verdade. Neste caso, nos referimos a esperar alguns minutos antes de ir ao banheiro. Desta forma, a sua bexiga adquire uma certa força. Os exercícios Kegel podem ser de grande ajuda. Estes são os que realizamos apertando e soltando os músculos usados para deter o fluxo de urina sem mover nenhuma outra parte do corpo. Estes conselhos são muito úteis, sobretudo para mulheres grávidas e no período após o parto. Até a sua vida sexual pode se beneficiar com a prática destes exercícios. Você está tomando medicamentos que aumentam a vontade de urinar. O que você consome também pode ser a origem de sua vontade excessiva de urinar. Este incômodo é muito comum quando estamos tomando medicamentos diuréticos, que costumam ser usados para tratar a pressão arterial alta. Isso inclui os diuréticos naturais, como mamão-papaya. Eles irão gerar uma quantidade de urina que fará você sair correndo para o banheiro. Os anticolinérgicos são outro tipo de medicamento que dá muita vontade de urinar. As pessoas o tomam para tratar a ansiedade, a depressão e problemas similares. Se você começou um tratamento e sua vontade de urinar aumentou nestes dias, consulte seu médico. Eles sempre têm várias alternativas para um mesmo problema e certamente podem alterar o princípio ativo. Você pode ter diabetes. Como está a sua dieta? Você mantém um peso saudável? Faz exercícios? A vontade de urinar é um sintoma clássico da diabetes, e se este for o seu problema, deve ser tratado quanto antes. Quando você tem açúcar demais no sangue, chega um momento em que o corpo não consegue mais sintetizá-lo. Neste ponto, o açúcar passa para a urina e aumenta consideravelmente a vontade de eliminá-la.